Maio 24, lendo a história de Deus. 1 Reis 3. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Depois a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em volta de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos santuários locais, pois ainda não tinha sido construído um templo para o nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. No entanto, oferecia sacrifícios que queimavam incenso nos santuários locais. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este teu grande povo?" O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: "Já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos como Davi, o seu pai, eu prolongarei a sua vida." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se diante da Arca da Aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois, ofereceu um banquete para todos os seus oficiais. Um veredito sábio. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho dessa mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, ele se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs ao lado dela. Depois, colocou o filho dela, morto, ao meu lado. Quando amanheceu e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é o meu filho. O seu é o que está morto." A primeira, porém, insistia: "Não, o que está morto é o seu. O meu é o que está vivo." Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: o que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto." Aquela diz: "Não, o que está morto é o seu, e o meu é o que está vivo." Então o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." Trouxeram-lhe. Ele ordenou: "Cortem a cabeça viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra." A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate." A outra, porém, disse: "Não será nem minha, nem sua. Cortem-na ao meio."
Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis 4. Os oficiais de Salomão. Assim, o rei Salomão tornou-se rei sobre todo o Israel. Estes foram os seus principais oficiais: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Sisa, escribas; Josafá, filho de Ailude, secretário do rei; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aiasar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saal-Bim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Ben-Esed, em Arubote, Sucó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Ele se casou com Tafate, filha de Salomão; Baná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel, Meolá, além dos limites de Joquemeão; Ben-Geder, em Ramote-Gileade, os povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, pertenciam à sua jurisdição, como também a região de Argobe, em Bazã, e as suas 60 grandes cidades muradas, cujas portas tinham trancas de bronze; Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naphtali. Ele era casado com Bazemate, filha de Salomão; Baná, filho de Uzai, em Azer e em Alote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador deste distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e serviam a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram de 30 coros da melhor farinha e 60 coros de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado de pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves gordas. Ele exercia domínio sobre todos os reis a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berzeba. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais, cada um no mês que lhe correspondia, forneciam provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as suas cotas de cevada e de palha para os cavalos e para as parelhas de cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar.
A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, mais do que Etã, o Ezraíta, mais rápido do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios, os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os animais de rebanho, as aves, os animais rastejantes e os peixes. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Segundo Crônicas 1, Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os comandantes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao santuário de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi, porém, tinha transportado a arca de Deus de Kiriat-Jearim para a tenda que tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1.000 holocaustos sob o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo?" Deus disse a Salomão: "Já que este é o desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá." Então, Salomão voltou do santuário em Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carruagens e cavalos, possuía 1.400 carruagens e 12.000 cavalos, das quais mantinha uma parte nas cidades onde se guardavam as carruagens e a outra parte dele em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefalá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam do Egito uma carruagem por 600 siclos de prata e um cavalo por 150 siclos. Além disso, eles os exportavam por todos os reis dos hititas e dos arameus. Salmos 72, de Salomão. Reveste o rei da tua justiça, ó Deus, e da tua retidão, o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, as colinas, o fruto da justiça. Que o rei defenda os oprimidos do meio do povo, liberte os filhos dos pobres e esmague o opressor. Que ele pendure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Que ele governe de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó.
que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributo, e os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-lhe todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Que o rei tenha uma vida longa, receba ele o ouro de Sabá. Que o povo ore por ele continuamente e o bendiga todos os dias. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.